Convidado de hoje, Dr. Armando Farias, direto do Brasil. Estamos aqui com uma diferençazinha de horário. Você não dorme, né? Você não dorme, né? Fica acordada direto, né? A minha vida é assim um bocado complicada, não é? Porque eu tenho o meu trabalho, à noite ainda fazemos as lives, com 3 filhos sozinha, então isto às vezes é assim qualquer coisa. Tá Mas ótimo. pronto. Eu vejo que as nossas meninas aqui do grupo Renascer também já entraram. Elas estão com muitas dúvidas. Há aqui muita gente que está com dúvidas acerca da parte jurídica, não é? Com estas pessoas narcisistas, e então vamos ver se conseguimos orientar aqui o maior número de pessoas possível, porque há pessoas que querem entrar na justiça, mas como os narcisistas são assim tão manipuladores que têm medo, não é? De fazer algumas coisas. Eu estou aqui a procurar os meus fones. Pessoal, digam-me lá se conseguem ouvir bem, se o áudio está bom. Eu normalmente Tá uso ótimo. fones. Para mim tá ótimo o áudio. Agora, Sim, a gente que nos está a ver, digam-me lá, façam assim um like para ver se o áudio está bom para vocês. testando, né? Testando. Ok, mas já temos aqui Tá ótimo. o pessoal a dizer. A Ana, Tá, a Ana falou que tá tudo bem. tá ok. Então, doutor Armando Farias, quer-se apresentar? Sim, eu sou. Meu nome é advogado Armando no Instagram, mas é José Armando de Farias, né? Eu moro aqui em São Paulo, né? Capital, mas Uhum. atendo no mundo inteiro, inclusive em Portugal, porque passa fronteiras, né? Os narcisistas e abusadores, eu falo para as minhas clientes para elas assistirem o filme do Tinder, né? Eu não sei quem Sim. assistiu, mas assistam o Tinder. Está em moda. Eu brinco que lá no Tinder eu sou a equipe de jornalismo, porque não tem crime tipificando de estelionato emocional, afetivo, mas no Brasil tem crime de estelionato. Então, tanto que lá, você viu, ele não foi preso. Por quê? Porque não tem lei para isso, é uma coisa nova. Então, eu sou alguém que entende um pouco da cabeça de um narcisista e tem que tirar estratégias para prender ele, né? Prender ele literalmente, quando é estelionato, roubam as mulheres, né? Usa uma questão emocional para dar golpes, né? Então, isso está muito em moda, porque 99% das relações hoje em dia são feitas por aplicativos, né, como Tinder e outros de outros estilos, né? Então, isso é uma dica que eu dou de segurança é que quando você for se relacionar com alguém, mesmo que seja por Instagram, sempre pelo WhatsApp, porque o WhatsApp fica o número gravado. Se a O pessoa só fala registro. por Instagram, por causa dos riscos, você consegue quebrar o sigilo, né? Tem como burlar, mas é mais difícil, porque tudo hoje é conectado. Então é importante o WhatsApp e sempre falar com a pessoa por vídeo, porque se ela está mentindo, você percebe o lugar onde ela mora, as coisas que ela faz, entende? O vídeo é muito importante. As pessoas não gostam de expor, mas nas relações de boa qualidade precisa conversar por vídeo. Entendeu? É muito importante para diminuir a probabilidade de tomar golpes, entendeu? Eu por acaso assisti ao filme do golpista do Tinder e é engraçado como é que ele saiu de tudo impune e ao dia de hoje é famoso e já lançou mais outro filme, não é? Porque tomou umas proporções enormes e ele saiu como ainda vitorioso de toda a história. Aquelas vítimas
ficaram financeiramente mal, não é? Psicologicamente péssimas, mas ele Teve saiu. uma coisa boa. Mas teve uma coisa boa. Mundialmente fizeram uma doação mundial, onde pagaram as dívidas e ainda elas pediram para parar. O mundo inteiro começou a fazer uma vaquinha virtual, uma campanha, e ela pagou a dívida. As meninas pagaram a dívida. Então, teve um lado positivo nesse, nesse processo aí. Ok, desculpa. Ahm, Temos aqui algumas pessoas a mandar já mensagens em privado que não querem ser identificadas, mas nós respondemos na mesma a toda a gente. Portanto, quem quiser mandar em privado que não queira ser identificado, pode mandar diretamente na caixinha de perguntas. Pronto, esta live hoje tem como objetivo a parte jurídica, não é? O tema da live, inclusive, era como fazer justiça contra um narcisista. Então, tudo o que seja questões jurídicas, vocês podem aproveitar a live de hoje para fazer. Posso fazer a pergunta? Pode perguntar. Estou escrevendo aqui Então, para não diz, como é perder. que devo fazer uma consulta porque preciso de resolver esse tipo de crime com bens? Brasil e Depende. Portugal. Então, vamos lá. Vamos tentar entender. 90% das vítimas que sofrem relacionamento abusivo aqui no Brasil, que pode ser com narcisistas ou não. Então, vamos tentar entender, porque, em virtude das redes sociais, o narcisista ficou, ele é narcisista. Calma, existem narcisistas que não são perversos. Então, a gente precisa entender. E tem abusadores que não são narcisistas. Pode ser até psicopata, mas não é narcisista. Então, o narcisista, a literatura e as redes sociais, e pessoas falando, é uma característica bem específica. Mas vamos tentar falar um pouco de abuso, que basicamente o narcisista, ele é um abusador psicológico. Então, eu vou trabalhar um pouco com esse tema. O narcisista, ele é uma espécie de abusador psicológico, que tem outras também. Tem até a vítima, que se põe vítima, que é sempre o coitadinho, ele também é um abusador psicológico. Então, mas ele não faz mal, ele só reclama. E também desgasta a relação e depois a pessoa tem pessoas que entram em estresse pós-traumático porque não consegue separar dessa pessoa. Então, o abusador psicológico tem várias formas. Então, o abuso psicológico vai desde um grito, numa briga, numa discussão, até uma forma narcisista, perverso, que a gente tem na literatura e nas redes sociais, e no YouTube, e filmes e tal. Como é o golpista do Tinder, ele é um narcisista, golpista, tal, né? E, claramente, o que acontece? Essas mulheres, quando estão nessa relação, eles começam a jogar com essas mulheres. Então, que vai desde violência financeira, manda sair do trabalho, para eles terem poder, ou humilham elas porque elas não estão trabalhando. Depende muito da forma. E uma outra questão que eles fazem muito neste processo, chamar de louca, você tem problemas e tal. E uma outra coisa mais importante que ninguém fala, que é a tortura pelo silêncio. Então, você pega mulheres muito ansiosas, de personalidade muito forte, e eles ficam sem falar. Eles começam a torturar pelo silêncio. E o silêncio também é uma forma de violência. Quando você percebe que é para ele conseguir alguma coisa. Então, são várias formas. Como que a gente percebe que essa mulher é vítima? Porque existe uma denominação na medicina que é estresse pós-traumático. Isso é muito comum em pessoas que sofrem violências físicas. Então, eu fui sequestrada, me colocaram no carro. Então, ou bateram, aí a pessoa fica com medo, gera crise de pânico, porque foi uma coisa de repentina, ou o carro bateu, tombou, morreu alguém.
aí a gente fica num processo emocional de estresse pós-traumático. Teve um trauma e a gente gera um estresse. Então as pessoas ficam sem dormir. Isso é muito comum em acidentes, em violências de crime, ou de furto, ou de roubo, onde a pessoa perde bens. Mas ele é muito pouco falado na violência psicológica. E aonde você percebe a pessoa? Então, você percebe pelos sintomas. Depois eu vou mandar um link de um site onde lá você consegue fazer um teste para saber, que é uma clínica aqui no Brasil, onde eles colocaram sintomas. Se você tiver duas ou uma, dependendo dos sintomas, você está no estresse pós-traumático, tá? A gente vai colocar depois uma publicação nos grupos aí para a doutora publicar. E você vai perceber que a pessoa fica sem dormir, ansiosa, chora, né? Medo, fica com medo de pensar naquele problema ou fica pensando muito. Então, tudo que é desequilibrado pode gerar um estresse pós-traumático, né? Então, Exatamente. o estresse pós-traumático é como a gente identifica que a gente está sofrendo uma violência psicológica. Isso pode ser no trabalho, não tem muito a ver com narcisista, pode ser somente um patrão ruim, abusador, mas o estresse dá para perceber que a gente precisa cuidar da nossa saúde mental. E para isso, como que a gente trata? Não é como advogado, muitas vezes. Por quê? O advogado é uma pessoa da lei. O advogado precisa ter uma equipe para ajudar essa pessoa. Mas, muitas vezes, as pessoas não têm condições. No Brasil, você tem o SUS. O SUS dá esse acompanhamento, né? Via CAPS, via UBS, que é a Unidade de Atendimento Básico da Saúde, encaminha para uma psicóloga, mesmo que demore, você vai fazer terapia em grupo, vai passar pelo psiquiatra e vai diagnosticar. Pode ser que você precise tomar medicamento ou não, mas terapia é importante para você isso saber... Mas funciona no Brasil? É porque cá em Portugal não funciona. Funciona, no Brasil funciona. Com dificuldades, mas funciona. No Brasil também tem ONGs. ONGs de proteção à mulher, Organização Não Governamental de Proteção à Mulher, que em várias cidades tem, que tem psicólogas voluntárias, ou a ONG paga, ou tem alguma sistema com a prefeitura, que é o poder local no Brasil. Então, tem uma rede de apoio. A Lei Maria da Penha gerou isso. Cidades menores têm mais, cidades muito grandes é mais dificuldade. Entendeu? Então, mas existe. Uma outra questão que, assim, para provar na justiça o crime psicológico, você precisa de tratamento. Então, primeira coisa é a mulher perceber que ela precisa cuidar dela. E essas mulheres, muitas vezes, são dependentes emocionais do seu marido, ou dependentes financeiras e têm muito medo. E aí, primeira coisa, procurar ajuda. E a ajuda pode ser o advogado, mas o advogado que falar, o advogado que falar que vai resolver o problema sozinho, fuja desse advogado. Ou que ele te mande para a delegacia sem tratamento, fuja desse advogado. Por quê? Porque no Brasil é um dos países que mais mata mulheres no mundo. O feminicídio é altíssimo. Então, as delegacias das mulheres que existem, elas basicamente trabalham com mulheres que sofrem agressão. Quando você chega com uma mulher com estresse pós-traumático, sofrendo ou que leva um golpe, ela fala assim, minha senhora, eu tenho um monte de mulher que está morrendo aqui, porque ela está perseguindo. Então, ela não tem a violência psicológica. A Lei Maria da Penha garante ter uma psicóloga lá, na delegacia das mulheres. Aí no Brasil existe a Lei Maria da Penha, não é? Maria da Penha. Isso, no Brasil existe a Lei Maria da Penha. Tá bom? Mas você tem umas casas de mulheres que têm esse tipo de atendimento, onde a delegacia é tudo junto, onde ela dorme lá, tem um lugar. Mas isso, com o governo Temer e com o governo Bolsonaro, eles pararam de... Mas ainda existe algumas casas. Em São Paulo é no Cambuci, tá? Na área central, perto da Praça da Sé. É uma casa onde é a delegacia, onde tem atendimento psicológico, atendimento tudo.
chama Casa de Mulheres. E aí, quando a mulher sofre agressão ou violência, ela pode dormir lá, até ela se... Lá tem curso, treinamento. Então, no Brasil existe, tá? Mas o mais importante se eu não tenho condições de fazer esse tratamento particular, eu preciso, primeiramente, duas coisas. Pedir ajuda para minha família para pagar um terapeuta, uma psicóloga para fazer uma consulta. E um psiquiatra. Por quê? Porque ele vai falar assim, olha, você está com estresse pós-traumático. E aí ele vai te medicar. Nos 15 primeiros dias, por quê? Porque ela precisa dormir. Então, o medicamento ajuda neste processo. E a terapeuta vai falar, olha, isso... A questão eu agora vou pôr-me um bocadinho no lugar destas vítimas. Que saem do relacionamento, que precisam de entrar na justiça, porque muitas delas sofreram, por exemplo, de violência doméstica e precisam de fazer justiça, não é? Por aquilo que passaram. Muitas delas com stress pós-traumático, com muitas sequelas dessa relação. Como é que elas, na justiça, conseguem provar que realmente estão com stress pós-traumático, que sofreram de violência doméstica? Quais é que são os passos que elas têm que fazer? Passos primeiro eu preciso, se eu estou doente, se eu percebo que eu estou com estresse pós-traumático, que eu não estou bem, que eu não estou feliz, que eu estou com depressão, eu preciso primeiro relatório médico do médico. Se eu tomo medicamento, eu preciso do relatório médico onde ele me passe por qual tipo. Estou com depressão, por tal, né? Toma tal medicamento, vai fazer um relatório. Então, alguns psiquiatras, alguns médicos, quando trata essa pessoa por um longo tempo, percebe claramente que é por causa da relação. Ele já escreve. Em virtude do relacionamento abusivo da vítima, tal. Um médico falando. A terapia é importante. Então, se eu não tenho condições de fazer terapia, eu posso ir procurar uma ONG que pode ter terapia gratuita para mim. Eu posso procurar o CAPS no Brasil para fazer terapia em grupo. E aí você tem um relatório, você tem uma psicóloga, você tem um psiquiatra, que vai ter um prontuário médico, onde vai fazer esse tratamento, e é um processo de cura. Depois vai pegar vai com esses documentos, prontuário médico, todas essas coisas, você vai na delegacia. E vai fazer por crime de violência psicológica. Com documentos provando que seu problema é isso. Aí mas você tem quando assim uma situação mesmo pior, a pessoa pode ir a um médico e dizer que está triste e deprimida sem estar. Pode ir ao médico dizer que sofreu violência física sem ter sofrido, não é? É uma questão de prova. Então, como é que você prova isso? Calma, vamos tentar entender. Porque muitos juízes estão a questionar isso, não é? Se é verdade. Sim, claro. Vamos tentar entender. São várias fases. Estou falando do começo, tá bom? O começo é assim. Eu preciso ter um boletim de ocorrência e um tratamento, onde eu acho que eu estou tratando de maneira séria. Ponto. Né? Ninguém vai tomar remédio, ninguém vai fazer um tratamento psicológico se não tiver. Tá? É bem raro isso. Né? E o médico percebe claramente quando a pessoa está ruim ou não. E o tratamento. Essa é a primeira coisa. E uma psicóloga não vai dar um relatório médico uma consulta. Ela vai meses, 6 meses, 3 meses, um acompanhamento, ela vai falando, estou acompanhando. Se a pessoa abandona o tratamento, não dá para fazer justiça. Você primeiro precisa que ela se ajude. Porque tem mulheres que não querem ajuda. Ela está num momento dela de dor, que ela tem que chegar no fundo do poço para ela sair. Ela pode ter o melhor advogado, ela pode ter o melhor médico, ela pode ter a melhor família, a melhor mãe, mas ela tem uma dependência emocional que ela não consegue ficar sem aquela pessoa. Então ela precisa passar pelo processo dela. E não é eu que vou conseguir fazer isso, nem a família e os filhos. Muitas vezes perde os filhos para a justiça, porque está com narcisista em casa, a família tira, né? Porque ela tem uma dependência emocional. Então, primeira coisa que eu preciso entender é o que eu tenho, né? E eu quero ajuda? Então, todo mundo ajuda. Então, aí você, de posse desses documentos médicos, do tratamento, você fala para o juiz. Você
Você vai lá na delegacia, faz o boletim de ocorrência, e se você quer tirar o abusador de casa, você pode entrar com divórcio. Se você separou e está morando em algum lugar, você entra com litual litigioso e pede indenização por dano moral, para provar o tratamento, para ele pagar. Indenização de 100, 200 mil, quanto é a minha saúde mental, dano moral e físico. Muitas vezes perdeu o trabalho, ficou deprimida, não consegue arrumar trabalho, pensão alimentícia. São vários direitos. São vários direitos que a mulher tem, mas para isso você precisa de tratamento médico, né? Não adianta chegar, várias chegaram para mim e falar assim, eu não tenho problema, Armando. Então, não dá. Eu vejo que a mulher está no estresse pós-traumático, tem mulher que está em surto psicótico, mas ela não admite. Então, você não consegue ajudar. Continua aí fazendo um pouco da sua exposição até os cachorros pararem. Ok. Enquanto, para estabilizar aqui, eu posso adiantar aqui algumas coisas. Havia pessoas que estavam aqui a questionar se os prints de conversas também podem servir de prova. Podem e devem. Para além dos relatórios médicos, vocês podem incluir testemunhas que são muito importantes, prints de conversas. Há aqueles progenitores que não querem pagar pensão porque dizem que financeiramente não podem, porque não têm capacidades, mas postam na internet fotografias de luxo, eles em jantares, em sítios muito luxuosos, a gastarem muito dinheiro. Então, esses prints, tudo serve de prova, tudo. E tinha aqui outra questão que era... O relatório de stress pós-traumático pode prejudicar a guarda de uma criança? Se quiser, Armando, pode responder a essa, se entretanto a situação aí já acalmou? Voltando, peraí, entendi. Ó, pagar pensão. Pagar pensão depende. Então, em virtude do trabalho precário, né, no mundo e no Brasil principalmente, onde o Temer acabou com a legislação trabalhista que davam direitos, né, as pessoas começaram a trabalhar de forma precária, de bicos, Uberes, e muitas vezes você não consegue... Então, o padrão de vida é o que vai... Ela é autônomo. Então, o padrão de vida é o que vai dar para o juiz. Então, com testemunhas, muitas vezes com detetive particular, né? Pagar detetive particular para seguir, para saber o padrão. O que é que entra na pensão? Porque muitas mães pensam que a pensão entra apenas parte da alimentação, do vestuário, a escola, a educação, os medicamentos. O que é que pode entrar para contabilizar realmente o valor de uma pensão? Vamos tentar. No Brasil, você tem uma regra que é necessidade e possibilidade. Então, a criança tem uma necessidade, mas muitas vezes o pai não tem essa possibilidade. Então, em média, no Brasil, quando a pessoa trabalha registrado ou é assalariado, se declarou mais ou menos que 33% do salário é para esse filho, né? Então, 1/3 do salário vai para isso, né? Quando essa pessoa é assalariada. Quando essa pessoa tem muito dinheiro, jogador de futebol, você não vai pegar 1 milhão do Cristiano Ronaldo, 10 milhões, agora ele vai ganhar 1 bilhão de dólares agora na Arábia Saudita, 1/3 são 370 milhões de dólares para uma criança, ela não precisa, então, necessidade e possibilidade. Então, é uma balança que o juiz vai colocar. A maioria das dificuldades é quando as pessoas não trabalham registrados, ou não são funcionários públicos, ou não são policiais, não tem... Aí é testemunha, é padrão de vida, é carro, e muitas vezes detetive particular. Porque tem pessoas que postam, mas tem pessoas que não postam. E né? O que então, entra... o detetive... E o que pode entrar neste caso, você quebra sigilo bancário da pessoa, sigilo de cartão de crédito, de que você consegue pegar toda a questão, quando a pessoa não trabalha, você consegue quebrar juridicamente também pelo padrão de vida, que ele fala, olha,
Para ter um carro desse, que o IPVA, que o imposto é tanto, ele tem que ganhar em média tanto. O advogado faz um padrão de vida. Para ele morar em tal lugar, então, também de forma indireta dá para fazer isso. Mas a pensão alimentícia é uma questão assim, não é só de comida, de médico, não. Pensão alimentícia é ter o mesmo padrão de vida que tinha antes. Padrão de vida, de qualidade de vida. Tá? Se esse pai tem condições de manter, mas se esse pai está desempregado ou trabalhava numa multinacional, foi demitido e foi trabalhar de Uber, cai o padrão de vida. E aí cai também. Então, tanto que a ação de revisão de pensão, que é para ver o valor, ela pode ser feita em qualquer tempo, por as duas partes. Então, são casos e casos. É um caso que você tem que analisar caso a caso. Não dá para você ter uma regra absoluta, hein? Mas narcisistas adoram esconder patrimônio. Narcisistas adoram esconder patrimônio. E põe em nome de mãe, de pai, de filhos. E aí você começa a provar com um detetive particular que ele tem uma rede que trabalha com ele, entendeu? E aí você pede para o juiz quebrar o patrimônio dele. Então, o advogado precisa ter experiência. Né? Um advogado que entenda disso. Faz toda a diferença. Eu falo assim, quando eu estou com um problema de coração, eu vou no clínico geral? Não, eu vou no cardiologista. Se eu estou com um problema mental, eu vou no psiquiatra. Se eu estou com um problema de pensão, eu vou num especialista em família. Tem advogados que fazem clínica geral e não tem nenhum problema. Mas ele vai fazer o clínico geral, ele vai fazer o geral. E o especialista vai fazer as coisas mais difíceis. É normal isso. Ele cobra mais caro, ele é um especialista, entendeu? Ele estuda mais aquela área. No direito, como na medicina, não dá para você fazer de tudo. Exatamente. Posso ler aqui outra questão? Então, só voltar, só uma questão. Mas também não dá no direito de família para atrapalhar com abusos você ser um advogado somente civil, que fala da lei. Você tem que entender de crimes, porque tem violência, tem prescrição, você faz a prova no crime e depois leva para o cível, são duas justiças separadas, é um advogado... Muitas vezes tem empresa, precisa saber de tributo, de trabalhista, de outras áreas, é um advogado mais multidisciplinar, precisa ter vários olhares, tem que ter uma equipe, tem que ter psicólogo, tem que ter psiquiatra. Por quê? Como é que você prova? Ali é os laudos. Com os laudos, você não vai conseguir provar. Você só prova com assistente técnico, que é... Se é psicólogo, você vai contratar um psicólogo, assistente técnico judicial, para fazer os relatórios, para mandar para o juiz, porque aí o juiz vai nomear um perito dele para provar o dano. E você precisa do seu assistente técnico. Então... Você precisa muitas vezes de um médico, que é o assistente técnico da sua parte. Então, entende como é complexo? É por isso que a maioria fala não conseguir ganhar, porque não sabe usar as ferramentas. Muitas vezes não tem condições. Faz toda a diferença. Porque no público não tem isso. E uma outra coisa que a gente estava falando sobre Portugal, você pode planejar no primeiro grau, aí, no primeiro juiz da sua cidade, para subir para a ONU, no Tribunal de Direitos Humanos, porque a justiça não faz. Tem pessoas aqui que é ligado ao poder judiciário e tal, e você não consegue julgar o cara. Aí você tem que pegar e denunciar para a ONU, para as câmeras interamericana. Aí tem a questão, aí tem a ONU e tem também a questão da União Europeia, que tem o Conselho de Direitos Humanos. Por quê? Porque o país não quer julgar. E aí você tem órgãos internacionais para fazer isso. Então você prepara, aí você tem que ser um advogado de família especialista em direito internacional, porque é inglês, é outro tipo de advogado, entendeu? Tenho aqui uma pergunta que era, no caso de guarda compartilhada, em que o agressor tenta provar a não sanidade mental da mãe para requerer guarda fazendo abuso psicológico, esse laudo de stress pós-traumático prejudica a mãe? Não, não prejudica a mãe. Quando tem abuso psicológico,
é fundamental que a criança passe para o terapeuta. O abuso psicológico só é provado por psicóloga especialista em infantil, por testes, e ela vai ser a testemunha. Eu acho que aqui queriam perguntar se o laudo de stress pós-traumático da mãe prejudica a mãe a ficar com a guarda. Então, se a mãe toma medicamento, se ela vai no psiquiatra, se ela vai no psicólogo, ela não é louca, ela só está tratando. Exatamente. Quem não está tratando é quem está em casa com depressão. Essa é louca, que não quer, eu não tenho problema, esse é o problema do marido. Então, porque ela não quer. O juiz vai falar assim, porque todo mundo tem problema. Até o juiz. Tem problema na família dele, no divórcio, muitas vezes precisa ir no médico, fazer terapia, não tem nenhum problema. Quem faz tratamento é uma pessoa que quer melhorar. Então, é ao contrário. E as mães, porque tem medo, as mães inseguras, que sofrem violência, que são dependentes emocionais, fala, ai, se eu for no médico, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Se eu for no médico, assim, vai tirar... Para toda a gente ouvir bem esta parte. Se eu for no médico, vai tirar o meu filho de mim. Por quê? Porque vai falar que eu sou louca. Ele sempre disse que sou louca. Agora eu tomo medicamento. Não, é ao contrário. Se eu estou passando no médico todo mês, se eu faço terapia, se eu estou procurando advogado, se eu entrei na justiça, eu quero falar a verdade. Porque se você mentir na justiça, você perde e é condenada. E pode dar até crime. Então, é ao contrário. Até porque a mãe, para cuidar bem dos filhos, ela tem que estar em primeiro lugar. Ela tem que estar bem, senão ela não vai conseguir cuidar. Portanto, é isso mesmo. Eu falo assim para as minhas clientes, chegam assim, olha, eu estou querendo separar, mas meu marido está usando os filhos, ele quer que eu abra mão de uma parte, ele não quer me dar o dinheiro lá, eu vou fazer isso porque ele vai tirar. Eu falei, não faça isso, brigue na justiça litigiosa. Não, mas ele vai tirar. Não vai tirar. Ele não vai tirar seu filho e você vai ganhar metade de tudo, não vai deixar nada para ele, ele é um abusador. Só que ela tem tanto medo que ela abre mão disso. E aí eu falo que lá nos meus posts você vai ver no Advogado Armando no Instagram, que eu falo, toda dor tem que ser indenizada. Eu concordo. E quando você... Assim, uma coisa é você abrir mão da sua vida financeira quando você tem 20 anos. Quando você tem 40, 50 anos é outra coisa. E você vai abrir mão do seu direito e dar para uma pessoa que não tem o direito, você nunca mais se reconstrói como pessoa. E aí você vê mulheres que abriram mão dos seus direitos e aí não conseguem nunca mais se relacionar com pessoas legais, porque ela se pune por culpa depois, fala, olha como eu fui idiota, e aí ela começa a gerar uma culpa que ela não tem. O medo trava, e aí eu falo, você é aquele advogado que vai destruir o meu marido? Eu falo, não, eu vou fazer justiça. Eu sou um advogado que faz justiça. Eu peço indenização pelos crimes, eu entro no criminal se precisar, eu entro aonde precisar, no cível, no familiar, mas a gente vai fazer justiça. E eu uso o processo, eu escuto essa mulher, e aí não é eu construo o processo com ela, não vou lá e conto a história. Ela vai me escrever a história dela, e eu tenho um projeto com uma escritora para escrever a história dessas mulheres violentadas. Então, mais para frente. Então ela escreve para mim, eu vou colocar no termo jurídico, para que quando ela falar na frente do juiz, o que está escrito lá é o que ela sabe, é a vida dela. Ela lê aquilo, fala, nossa, você me ouviu, é verdade. Aí o delegado escuta, a juíza escuta, o escrivão escuta, fala, nossa, que legal, eu não preciso mais me esconder. Exatamente. Então, o processo como processo de cura. É um monte de coisa. Até após voltar a estudar... Pode falar. Temos aqui já muitas perguntas. Após o divórcio, se pode ter uma medida protetiva para o parceiro, porém os filhos têm que conviver com esse pai ou mãe narcisista? Então, vamos separar isso em partes. Pode ter, porque tem homens que não largam, não param de ficar controlando as mulheres. Se ela se sentir violentada psicologicamente ou fisicamente, ela pode pedir a medida protetiva. E como que é que você faz? Se a guarda é compartilhada ou a guarda é de direito de visita. Se você percebe que quando o seu filho volta do pai, ele volta estranho, terapia nele.
para ver o que está acontecendo. Então, ele vai bem na minha casa, mas os finais de semana que ele vai fazer guarda, ele volta meio complicado. Terapia nele porque ele pode fazer abuso com a criança. Tem pais que só abusam das mães, e com as crianças são bons pais, mesmo narcisistas, são bons Sim, pais. É mais isso é verdade. difícil, mas tem, tá? Então, uma coisa é a relação com a criança. São bons Se pais você percebe, perante a sociedade, porque eles querem parecer, querem transmitir a ideia de que são bons pais, mas depois em relações íntimas, não é? Eles não têm empatia, não conseguem se conectar ali com os filhos, mas perante para a sociedade eles mostram essa faceta de bom pai. então são duas coisas que eu falo. Olha, se o seu filho não quer ir para a casa do pai, não deixe ele ir. Mande ele para terapia, porque ele não vai falar para você, nem para o pai, vai falar para a terapeuta. Então, aí a terapeuta vai falar, olha, muda a guarda, proíbe a visita porque ele está abusando da criança. Então, se o filho fala não, ouve o filho, tá? Porque é importante. Mas pode ser uma fase da adolescência que não quer ficar com os amigos também. Tá errado também. Tem a fase dos amigos, mas também tem que ir. É bom senso. Mas se ele volta de lá triste, se ele volta de um jeito muito complicado, você entra na justiça junto com os laudos dessa. Então, você vai ter que ver na escola como está a criança. Se a pessoa é abusadora ou narcisista. Se ela abusa do filho também ou manipula o filho contra a mãe, fala mal da mãe. Isso acontece, isso é abuso psicológico, mas é alienação parental no Brasil. Existe uma lei. O pai aliena a mãe, os familiares, vós, tal. Então, isso Cá em Portugal é um uma bocadinho questão... difícil de provar isso. Isso. No Brasil, como é que você prova com criança e com adolescente? Com terapia. E aí a terapeuta fala, ele não tá bem não, ele não quer ir por isso. Uma questão importante para você, e aí a justiça tira a guarda, ou faz guarda monitorada, de horas, ou com babá, ou manda ele pagar uma enfermeira, a justiça vai determinar isso, tá? Até tira. Eu acho que se é abusador, se percebe, não tem que ter contato com o pai, na minha opinião. Há aqui uma senhora que diz assim: eu sou brasileira, moro em Portugal, não consegue sair do país, suponho, porque o marido não deixa viajar com as crianças, ele faz chantagem com bens e com as dívidas, é o rendimento dela que mantém a casa, é meu, mas é ele que manda. Como é que eu provo que sou eu que pago tudo? Aqui são várias coisas, não é? Está em Portugal, quer sair, mas o marido não deixa viajar com as crianças e é ela que paga tudo. Primeiro, ela tem que entender, ela quer mudar do país. Então, primeira pergunta, vamos tentar dar algumas respostas, eu vou tentar criar perguntas aqui para responder a pergunta dela. Quer sair do país e ir embora? Então, vamos tentar entender. Se ela é independente, ela tem que entrar com um divórcio litigioso para separar dele, pegar a guarda unilateral porque ele quer ir e provar que no Brasil ela tem melhor condições de cuidado. Aí é um processo litigioso de divórcio, de separação de divórcio, na justiça com guarda. Provando que ela é independente, que ela sustenta a casa e ela não quer mais. Então, isso é mais simples. Tem dupla cidadania. E ela quer ir embora, sim. Sim. Se ela quer ir embora, então, primeiro, é casada. Se é casada, tem que entrar com divórcio, né? Porque ela tem residência física. E se ela tem dupla cidadania... Se não for casada, não pode ir embora com as crianças? Sem autorização judicial, no Brasil não pode. Aí eu não sei. Aí a União Europeia, eu não sei qual é a lei específica. Eu acredito que não. Sem autorização dele, você não embarca internacionalmente. Porque as pessoas costumam fugir com os filhos, né? No Brasil tem autorização hoje? Não, é em Portugal. Não, em Portugal. Ela não vai conseguir embarcar só com o filho se ela não tiver a guarda dela, um papel do juiz falando que é dela. Então primeiro tem que separar, ficar com a guarda das crianças e depois provar que realmente no Brasil... Sim, vai pedir isso para o juiz, desse jeito.
Ok. É possível a guarda unilateral nestes casos narcísicos? Sim, 99% é unilateral. Cá em É que as Portugal, mães. os juízes, independentemente da pessoa ter o transtorno ou não, não estão a dar guarda unilateral. Até porque quando se vai ao julgamento, não é? O pai não se submete a um exame para provar que realmente é ou não É porque. narcisista. Então ele é É porque. considerado apto e capaz e não estão a dar a guarda unilateral. É porque o advogado não pede os laudos e pede perícia nisso. Para saber, porque no Brasil, para ter a guarda, para a briga de guarda, tem que passar para o psicólogo e assistente social. E eles delimitam se a pessoa tem capacidade ou não. Quem decide no Brasil é o psicólogo do juiz, que ele nomeia, e o assistente social. São duas pessoas. Por isso que se você quer realmente provar, você precisa ter o seu assistente técnico para falar com esse aqui. E provar, olha, ele tem isso, isso, isso. Se você não leva nada, eles são ótimos para manipular. Então, você tem que fazer a prova antes. Você não tem que ir lá, eu quero se divorciar. Eu quero divorciar por isso, porque eu tô com isso, isso. Lembra, tem que construir isso. É um processo. No processo, na Laudos, separação de narcisista ou de abusador, você não vai separar hoje para amanhã. Você só vai fazer isso quando é violência física, que o cara vai te matar. Aí sai. Aí tem que sair, porque senão ele morre. Mas a violência psicológica, você precisa ter uma estratégia. exatamente. E os laudos de terapia são válidos ou tem que se contratar um psicólogo jurídico? Afinal, o laudo único válido é o do psiquiatra? Não. Psiquiatra e psicólogo. Tudo bem? Você pode, psiquiatra, porque no Brasil é médico. Então, assim, depende do caso. O ideal é que você vá nos dois. Por quê? No CAPS, que é público, tem um psiquiatra que toma conta daquele grupo de terapia em grupo lá, ou de terapia normais. E aí, mesmo que você não tome medicamento, você precisa do laudo do psiquiatra falando, está passando aqui com a tal, faz tratamento, mas tratamento é um tratamento também. Mas tem que ter um médico, tá? Tem que ter um médico. Mas E como, também depende do caso. Tem casos que é só com psicólogo. Você pede uma perícia de psicólogo. Depende do caso, não é tudo. Tem pessoas que é tudo, tem pessoas que não. e como provar durante o processo que o ex tem o transtorno de personalidade narcisista? Você prova pelas crianças, pelos traumas e pelas coisas, o que está acontecendo na vida da pessoa, que é o tratamento que eu falo, psicológico, para levar muitas vezes o terapeuta para ser testemunha lá, né? Para provar os danos, prova-se assim, e prova as crianças se estão com problemas. Então, a questão psicológica é psicológica e psiquiátrica. Você não consegue provar de outro jeito. Entendeu? Não consegue. A medicina só temos isso. Tá? Então, não dá para eu provar que o outro é narcisista se eu não fazer um tratamento, se eu não for me cuidar. É muito complicado isto de provar que a outra pessoa tem o transtorno, porque mesmo que se Não, não, peça não, 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 mas no avaliação Brasil isso não é psicológica, importante. Ó, calma. No Brasil não é necessário provar o outro. Você prova o ato. Ele me xingou, você grava. Ele me xinga, ele me chama disso, tal, você grava ele. Comete o ato, a justiça não está preocupada se ele é narcisista, está preocupada se ele cometeu uma violência. E a lei fala. Aí muitas vezes é violência financeira, não dá dinheiro, deixa a pessoa sem condições. Tem vários tipos. Você prova o ato, você prova as coisas. Você não prova que ele é isso, não. Você prova os fatos. Ele fez isso comigo. Como? Tinha a minha vizinha e viu. Eu gravei aqui, ó. Olha como é, todo dia. Vai, um mês gravando. Entende? Então, você tem que provar o fato, não que ele é narcisista. Narcisista não importa. Para a até justiça, porque tá bom? eu ia acrescentar que é difícil provar, uma vez que eles são tão manipuladores que conseguem até
manipular os psicólogos e os psiquiatras, não é? Eles conseguem criar ali um enredo e manipular toda a gente. Então, muitas vezes é Por isso difícil que de você provar. tem que por isso que antes de entrar com os processos, você precisa procurar um advogado. E se tiver já no processo, precisa de um advogado especialista, para quê? Para que ele saiba como produzir as provas naquele momento. Porque aí muitas vezes já tem o processo, mas como você faz? Você faz a prova no crime. Você entra com processo criminal, pede para suspender enquanto julga o crime. Porque você pode quebrar sigilo de mensagem lá no crime. Muitas vezes o civil não quer fazer isso. Então, o crime é mais fácil de você fazer. Tem perícia do ML psicológica, vai passar lá, que é da justiça criminal. E aí você prova no crime. Entende? Os duas coisas são complementares. Depende da estratégia. De que momento dá para fazer. Mas é estratégia, é caso, precisa pensar. Em relação à questão anterior da senhora brasileira que está a morar em Portugal, ela perguntou se o processo tem que ser feito no Brasil. Não, não é? Tem que ser feito cá em Portugal. Em Portugal. A autorização em Portugal. No Brasil, ela pode fazer, mas ela não está aqui. No Brasil, para você se divorciar, é na residência da mulher. Residência da mulher, onde ela mora. Ela está morando lá, não cabe a competência brasileira. Tá? Claro. A lei favorece a mulher. Se o homem entra com. Então, se ela está aqui e ele está lá, ele tem que entrar com o processo aqui, porque a residência dela é aqui. Entende? O Brasil tem essa. Ou onde estão os filhos também menores. Então, sempre a justiça no Brasil vai ajudar ou a mulher ou os filhos. E quando a violência psicológica é feita por alguém diferente do marido, cabe processo? Sim, namorado, ficante, qualquer pessoa. Cabe dano moral, cabe tudo. Até namorado virtual, cabe. É crime. Tinha aqui uma questão que dizia como é que é uma relação com dois narcisistas? Com dois? Com duas pessoas que têm o transtorno, duas pessoas narcisistas, como é que é a relação? Eu posso dizer, é explosiva. Não, eles não ficam um dia juntos. Não tem dois narcisistas juntos. É raro porque o narcisista precisa da pessoa que se doa, que se abandona. Ela precisa dessa pessoa que vai abandonar o trabalho, a família, tudo para fazer o que ele quer. Precisa do generoso. O narcisista, na psicoterapia freudiana, lá o que acontece? Ele é o quê? Ele é um egoísta. E essa mulher, ela é uma generosa. Então, é egoísta com a generosa. A generosa cansa de fazer o que o egoísta quer e dá um pé na bunda dele. Ou fica doente. O narcisista deixa mais essa mulher doente, na maioria das vezes, entendeu? Então, é difícil você encontrar dois egoístas juntos. Eu nunca vi, e nunca vi dois generosos juntos. Porque o generoso precisa do egoísta, até para fazer, porque ele se sente bem fazendo as coisas. O problema é que o narcisista o abusador é muito ruim. Então, ela fica muito para baixo, entende? Não tem o equilíbrio. E relação de boa qualidade é equilibrada. Onde um é egoísta, outro vai ter hora disso, uma hora eu cedo, outro cedo. Né? No narcisista não, é sempre assim. Pode usar áudios durante o processo? Como é que funciona? Pode gravar, sim, grava, transcreve, dá para fazer tudo isso. Pode usar grava os áudios em processo, tendo em vista que o juiz nunca escutou a voz do genitor. Você pede para fazer perícia, aí é advogado, tem que fazer perícia nos áudios. Aí vai fazer uma perícia, contratar um técnico, vai para um departamento técnico para ver se aquele áudio está corrompido ou não, entendeu? Mas é fundamental, o áudio ninguém escuta, precisa transcrever, o advogado tem que deixar de ser folgado e transcrever o áudio para o processo.
Se a educação da criança é baseada em exemplos de comportamento, como é que a justiça ainda permite que os parceiros se afastem, porém a convivência com os filhos continuam? Em relação ao quê? Ao narcisista ou não? Em relação aos filhos, não é? Quando o casal se separa, como é que a lei permite que os filhos ainda convivam com esses pais? Não, vamos tentar entender. Isso aí a gente O já casal tem. separa-se, não é? Mas os filhos não deixam de Vamos ser tentar filhos. entender. Ó. Tem duas coisas que você tem que perguntar para o seu filho. O filho gosta de ver os pais bem. Se o pai está bem, os filhos estão bem. Se o pai... Agora depende. Quem vai entrar com o pé e quem entra com a bunda. Porque aí, muitas vezes, o generoso manda embora o egoísta, né? E aí o egoísta não quer largar o sapo e fica lá, fica atrás, chorando, tal. Então, mas a gente tem que olhar quem foi que deu. Primeira coisa que eu pergunto para os meus clientes: foi você que pediu a separação ou foi ele? E aí eu pergunto: ele quer voltar? Sempre quer. Ele tem outra, mas eu sei que ele quer voltar. Então, aí a gente tem que entender, porque aí você tem, muitas vezes, o menino, o homem mimado, né? Que perdeu a mulher, não valorizou, perdeu, e aí agora ele quer ela de qualquer jeito. Aí ele usa as crianças para isso. A relação do pai e da mãe com os filhos não tem nada a ver a relação do marido e da mulher. Agora, como é que você percebe que você tem filhos bons? Quando os pais têm relacionamentos bons. Então, se o pai tem relacionamento bom, mas quando 90% de filhos que têm pais problemáticos, relações problemáticas ou violentas, os filhos têm problemas. Então, não é bom. E aí você tem que perguntar para a criança, você tem que falar assim: ela tem medo que os pais se separem? Sim, mas é os pais que decidem, não são elas. Tem relacionamentos que as pessoas falam que é por causa dos filhos. Não é. Ninguém fica numa relação por causa dos filhos. A gente usa uma muleta, uma desculpa, porque a gente não tem coragem de mudar muitas vezes, ou por medo, ou por outras questões religiosas, de que eu tenho que casar para a vida inteira, por outras coisas, e aí a gente não separa. Então, não é por causa dos filhos. Os filhos é só uma muleta porque se eu estou bem e não estou feliz, e eu tenho condições. Estava falando com uma psicóloga à tarde, e ela estava falando das relações. No Brasil, muitos casais separam, divorciam e continuam morando juntos, por causa da questão econômica. Sim. E eu estou vendo vários casais morando juntos. É um novo modelo. E ele sai, cada um tem a sua vida e os filhos lá. É um novo modelo que eu não sei onde vai dar isso, mas isso é uma realidade também, tá? É muito complexo porque após o abuso do narcisista e ele não é de relação amorosa, a gente se afasta. No caso, nos afastando, não temos como provar. Esta não percebi. Também não entendi. Não, ela está falando que muitas vezes se afasta da pessoa e não tem que provar que ele é narcisista. Não, você não prova que ele é narcisista, prova o que ele fez de ruim para você. Então vamos falar só uma questão. Uma pessoa se relacionou com um abusador, lá, a vida dele. Muitas vezes a pessoa vai ficar depressiva, separa, só vai ficar depressiva depois de 5 anos. Na terapia, ela percebe-se que o fato que gerou eram os maus tratos lá. Você pode entrar com um processo criminal e civil. Você só vai descobrir o dano lá depois. Entende? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A doença psicológica é muito complexa. Aqui acho que seria sobre a convivência dos filhos com o narcisista após o divórcio. Aqui é um bocadinho complicado, não é? Porque se por um lado os filhos não devem de ter contacto com este pai que é narcisista ou com esta mãe que é narcisista, não é? Porque podem depois ter bastantes sequelas na fase adulta. Por outro lado, as crianças também precisam desta presença. Então, não precisa. Tem que ser ali muito controlado. Não precisa. Não. Vamos tentar entender. Primeira coisa.
Criança não precisa nem de vó, nem de vô, nem de tio, nem de amigo abusador. Nem pai, não. Abusador. Ele é abusador? É. Sim, Eu sofro. Então vamos tentar entender. O que ele faz? Fala mal da minha mãe. Pai, não fala mais da minha mãe, senão não vem mais aqui. Corta. Ah, continua falando, é. não volto mais lá. Então, assim, eu vou Mas ensinar meu muitas filho a fazer. crianças não conseguem ter essa postura. Eu sei que não. Por isso que a mãe precisa ajudar. E tem que estar atenta. E aí, onde é que a criança aparece? Problema escolar, problema de tristeza. Então, a criança muda quando ela sofre violência ou chantagem emocional. Então, eu falo, não tem que ter contato com o abusador. Contato zero. Quem fala isso são as terapeutas. Abusador é contato zero. Você bloqueia em tudo. Tudo bem? Então, não pode ter contato com o abusador. E filho não tem que ter contato. Você tem que brigar para que não tenha contato. Tudo bem? E aí, por isso que tem que estar. E aí, muitas vezes, o narcisista não gosta dos filhos, na maioria. Eles ficam, os filhos, para ter contato com a mãe, para saber da história da mãe. Eles usam as crianças, na maioria. Sim, sim, as crianças são usadas. Tinha aqui outra questão. Bem, já eram tantas questões que algumas ficaram para trás e não consegui ler. Não tem Tinha problema, aqui vamos outra voltar. questão que dizia: narcisista cumpre sempre as ameaças que faz em questão de justiça? Vamos tentar entender. Aí os narcisistas que usam a ferramenta só psicológica, que a gente fala que é o cara bom de lábia, o sedutor, esses caras, eles só têm lábia, eles não cumprem. O problema são os psicopatas, são os traços dos sociopatas, que eles usam a violência física. Então, se ele levantou a mão alguma vez para você, fuja dele. Não tem a segunda vez. Porque ele pode matar você. Eles são passionais. Os narcisistas são estratégicos. E tem outro, ele vai manipular o juiz, ele vai falar, eu sou fudidão, eu resolvo problema, todo mundo, eu passo todo mundo. Então ele se acha. Por isso que é fácil pegar eles. E aí eu falo para as minhas clientes, não pode ser um advogado normal, tem que ser um advogado que pensa para pegar eles. Então, eles vão deixando rastros, porque eles se acham os inteligentes, e eles vão cometendo crime, só que ele não sabe que aquilo é crime. Ele acha que aquilo lá é um jeitinho, resolvi, e eles vão deixando rastros. E aí um bom advogado vai pegando isso e fala, olha, juiz, ele fez isso, 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 ele não sabe. Né? Lembra que eu te contei aquela história? Ele não sabe, né? Isso é mesmo engraçado, porque depois eles fazem-se de vítimas e pensam que as pessoas não percebem, não é? É. Mas me conta agora um pouco do seu trabalho. Eu estava aqui a Com essas tentar ler as mulheres. perguntas para trás, mas não consigo. Não, tudo bem. Olha, vou só fazer uma questão. Uma criança que assiste quando vai para a casa do pai, não é? E lá tem outra família, tem a madrasta com outras crianças, não é? Que não é daquela relação. Quando essa criança vai para a casa do pai e assiste a violência por parte dessa madrasta com a outra criança, mas uma violência tão grande que a outra criança até fica a sangrar, como é que se deve proceder nesses casos? Ou o que é que se pode fazer nesses casos? Vamos lá, vou Primeiro, falar do não é Brasil. normal uma criança assistir a violência assim, não é? Desse género. Então, Ou é vamos tentar normal? entender. Ou vamos normalizar Aí as coisas? aí vamos tentar entender como que essa criança chega da casa dos pais, desse pai e da madrasta. A Com mãe tem, medo. se ele... Não, com medo, mas assim, tá sangrando? Não é, a madrasta não bate nessa criança. A madrasta bate na filha dela. Não bate na enteada. Bate na própria Tá. filha. A enteada é que No vê. Brasil, então, primeiro, a enteada tem que fazer o seguinte, filmar.
de longe, deixar o celular Mas, em pé assim, filmando. Essa é mas a é uma primeira coisa. criança, nem tem celular, Não é tem- uma criança. não, tudo bem, Não tudo sabe bem. quando é Então, que isso vai tudo acontecer. bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Então, o que que tem que fazer? Tem que E fazer esses no abusos Brasil. acontecem na presença do pai da criança, não é? Do atual Tudo bem, eu companheiro. entendi, eu entendi. Eu entendi. Neste caso, é caso, então, se não tem como provar assim, e ela foi testemunha desses atos, ela precisa falar para a mãe. No Brasil, você tem os conselhos de proteção da criança, que são os conselheiros tutelares que ganham do Estado para proteger a criança. E aí você faz uma denúncia no conselho tutelar, ele vai pegar essa criança, vai levar lá, vai fazer teste psicológico, vai fazer terapia, vai tal, e vai descobrir os traumas dela e vai prender essa madrastra e tal. E o pai, muitas vezes. Entendeu? Tirar a O guarda ou pai fazer diz alguma que coisa. é um problema entre uma mãe e uma filha e que não há mais problema nenhum Não, sobre não isso. é problema. Não é problema. Isso é uma coisa de denúncia, tem que denunciar. Ela tem que ser notificada e essa criança vai passar por um tratamento e vai provar que ela está cometendo, sofrendo abusos, E né? pode-se pedir a É só suspensão fazer. das visitas também, não é? Pode. Não, vamos tentar entender. Tô falando da criança que sofreu o abuso, que viu. Mas eu estou falando, essa criança que viu, fale para a mãe denuncia no conselho tutelar lá da região dela, para eles irem lá pegar essa criança que sofreu o abuso, ir lá e passar pelo médico, passar por uma psicóloga, ir na escola, o conselho tutelar vai chamar a escola, a professora, Entendi. vai começar a investigar isso, depois vai para um juiz não é um juiz que faz separação, um juiz de proteção da criança e adolescente, tem um promotor da vara da infância e adolescente. O Brasil está protegido pelo ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, feito na década de 90. Vou contar um caso que aconteceu comigo. A mulher arrumou um namorado abusador e ficou essa dependência emocional, tal, 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 tal. Tinha 2 filhos. Chegou no momento e ela dava dinheiro para ele e ele manipulava. A família do pai, as avós do pai, porque eles iam para o pai. O pai não era bom cuidador, mas os avós viam que as crianças não estavam bem, contavam que a mãe estava passando, que apanhava do abusador e blá, 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 blá. O que fez os pais? Os avós pediram a guarda, tiraram a guarda da mãe e levaram para lá. Essa mãe vítima de abuso entra em contato comigo e fala: doutor, eu preciso pegar a guarda de volta dos meus filhos, porque a visita é monitorada. Então, eu só posso ficar 1 hora na casa dos avós com elas, porque o juiz determinou. Esse juiz é muito ruim. Aí eu falei assim: você sofria violência do narcisista, do abusador? Sim. E ele? Não, eu não tenho mais problemas com ele, eu já resolvi o problema. Aí eu falei: então agora vamos cuidar de você. Você faz tratamento? Não, não faço. Tá, eu preciso que você faça tratamento. A gente vai pegar e vamos processar criminalmente esse abusador que machucava você, vamos usar os seus filhos como testemunha, vamos no crime. Não, eu não quero fazer isso. Aí eu falei: tá, não quer processar? Não, eu só quero a guarda. Eu falei: ó, vamos lá. Se fosse o meu filho e eu vejo que a mãe dele está sofrendo abuso por um abusador, eu tiraria a guarda dele. E aí eu falei para ele: eles fizeram o correto, só que você está falando que já não tem mais contato com ele, então agora a gente vai fazer justiça. Eu vou falar: ó, juiz, eu estou curada. Por quê? Porque eu estou fazendo tratamento, eu estou me cuidando, mas ela estava ruim ainda, tá? Mas não, pelo jeito não estava mais com ele porque tirou tudo dela. E aí ela falou, e aí eu falei: então vamos para o crime. Aí eu vou falar para o juiz: ó, já processei ele criminalmente, já tenho medida protetiva, ele nunca mais vai vir aqui. Aí eu falei: ó, a gente vai conseguir a guarda? Vou, mas vai ser um processo. Primeiro eu vou conseguir que você possa ver o seu filho um dia na sua casa, para você não ficar monitorado. Ah, mas assim eu não quero, eu quero a guarda. Falei:
Eles tiraram a pensão de você? Tiraram. Ela queria a pensão também. Então, olha só. Aí eu falei, ó, o que eu vou fazer? Então eu vou falar para o juiz, ó, é um processo. Você estava lá sendo abusada, maltratada, perdeu seus filhos, tudo. Te colocou no fundo do poço. Agora eu vou tirando você por pedaço. Juiz, olha, vamos ver aqui, ela já tem o crime aqui, ó. Já puniu ele. Entrou com processo de indenização. Ela está se cuidando, está tomando medicamento. Blá, blá, blá. Já dá para ficar um dia. Depois, ó, a gente vai deixando, a família vai confiando em você, vai deixar passar um final de semana. Depois você vai ficar com a guarda do seu filho. Os seus filhos vão querer ficar com você. Você vai ficar tão legal com eles que eles vão querer, não precisa nem entrar na justiça. Então é um processo natural, as relações, não é judicial. Aí ela falou, e aí eu falei assim, ó, eu sou um defensor de criança. Então, primeira coisa que eu olho é para as crianças. As crianças estão indo bem, e aí eu falei, se eu entrar com processo com você, e se o juiz, as perícias mostrarem que o ECA não fala que é o melhor é com a mãe, nem com o pai, nem com o filho, nem com o vizinho. O ECA fala, é o melhor para a criança. A maioria, quando tem briga de pai e mãe, abusadores, que um quer usar para dinheiro, quem fica com isso é uma avó, é uma vizinha, é uma terceira pessoa, uma tia, que fica com a guarda. O juiz vai nomear uma pessoa que tem a capacidade, porque os pais estão brigando tanto, que eles não têm capacidade de cuidar de uma criança. Aí eu falei, se eu perceber no processo e os laudos mostrarem que você não está capacitada para ficar com a criança ainda, você está trabalhando? Não, não estou. Estou desempregada. Então, você tem que voltar a trabalhar, você vai voltar a estudar, para você ter a sua vida de volta. E aí ela falou, aí eu falei, e eu vou estar do lado sempre das crianças. Se o juiz determinar que é pelas crianças para ficar com uma pessoa ou com a avó, eu vou ficar do lado das crianças. Aí ela me mandou um texto enorme falando, você é um péssimo advogado, você tem que defender a vítima, a mãe, você não pode dizer... Eu falei, não, eu sou um advogado justo, eu não sou um péssimo advogado, e eu sou uma pessoa defensor do ECA, do Estatuto da Criança e Adolescente. É o melhor para a criança. Eu vou fazer de tudo para você ficar, mas para isso você vai ter que se cuidar, vai ter que voltar a trabalhar, e vai ter que voltar à sua vida. Você entendeu? Então, eu já sofri isso. Eu já sofri esse tipo de coisa. E a pessoa falava, você não teme defender. Eu falei, não, eu não vou defender. A briga de criança é o melhor para a criança. Enquanto você não tiver capacidade, as crianças vão estar com quem está. Mas isso eu vou brigar por tudo. Eu vou usar tudo que tiver. Mas você também vai ter que se ajudar. Né? Porque as vítimas... Senão fica no vitimismo. Coitado, o outro é o culpado. Mas assim, eu falo que nas relações, 50% eu escolho. 50% é ele e 50% é eu. Qual é a minha responsabilidade? Quando você vai tratar com um dependente químico, se ele não admitir que ele é um dependente químico, você não cura ele. Se você não admitir que é um problema alcoólatra, você não cura ele. Se você não depender que é viciado em cigarro ou em jogo, você não cura ele. Então, peraí, eu tenho dificuldade de relacionamento, então eu preciso, primeiro, pedir ajuda para mim, e aí eu bem consigo tudo, mas eu preciso. E eu tenho responsabilidades. É claro que ele é um abusador, sim, ele cometeu crime, não é porque ele é narcisista, é porque ele cometeu crime. E quem não é narcisista também comete crime. Não tem nada a ver o narcisista, é que o tema é esse. Mas, entenda, no Brasil não precisa provar que ele é narcisista, precisa só provar o crime. O que eu falo para as minhas clientes, você acorda de manhã e liga o celular, deixa do lado ligado lá, naquele gravadorzinho. O dia inteiro anda com ele, o dia inteiro. O dia inteiro. Chegar à noite, não teve nada, apaga. Até você pegar, você vai pegando. Aí com isso você consegue tirar ele de casa. Aqui a Jamila diz que... Fala, pode falar. Não, ia só acrescentar que aqui a Jamil diz que no caso desta madrasta que bate na filha, até se conseguir provar que realmente isso aconteceu, não é? A criança já passou por muitos traumas e por muitos problemas. Não é que demora para provar, tem que parar. Quando o Conselho Tutelar vai lá, eles param de bater na criança. Eles ficam com medo. Então, isso é assim. O abusador, quando chega a polícia, ele só tem medo de polícia.
Então, por isso que as mulheres só entram com processos de guarda, e eles estão cagando para a vara do juiz civil. Não tem punição nenhuma. Por isso que você tem que usar o crime junto com o civil. Com o abusador, com o narcisista, tem que usar os dois. E o narcisista é capaz de provar que o parceiro ou a parceira é louco? Não. Ele não tem... Vamos tentar entender. Isso é o que ele fala que é louco. Quem é louco é ele. Então primeira coisa a entender. Se ele fala que eu sou louca, é ele que é louco. Todos os genes dos narcisistas são loucos. Ponto. Se ele fala que o outro é louco, porque assim, quando eu tenho um dedo apontado, tem 3 para mim. Então, se eu aponto... se ele fosse um cara legal e falasse assim, doutora, eu acho que você não está bem, você não está conseguindo dormir, você não está conseguindo trabalhar, vamos no médico que eu te levo para ver o que você tem? Isso é um bom marido. Agora, se eu xingo, você é louca? Cadê o marido? Cadê o companheiro? Não existe. Não existe relação. Então, se alguém chama o outro de louca, ele é um abusador. Então, vamos falar assim, pô, se eu gosto da pessoa, se eu tô casado com uma pessoa, namoro com uma pessoa, e vejo que ela tem problema, então eu falo assim, algumas clientes minhas que falam, Armando, arrumei um cara meio doido, ele fica me perseguindo e tal, eu gosto dele, como é que eu faço para ajudar ele? Mande ele, eu tenho algumas terapeutas, você manda ele cuidar com ela, quando ele estiver bem, se você quiser ainda, não estiver sozinha, você pode voltar com ele, porque ele vai te ajudar. Se você gosta dele, manda ele cuidar da saúde mental dele. Então, se você gosta de alguém, manda ele se tratar, e você sai de longe dele. E aí, quando ele tiver, olha, me tratei, tô bem, aí você pode sair de novo com ele, se você não tiver mais com alguém, mas o trem passa. O que você pode ajudar a pessoa é mandar ela procurar tratamento. Não falar que ela é louca. Falou, olha, percebi que você fica meio nervoso quando acontece isso, meio ciúmes assim, meio isso, aqui. Aí você fala, procure conheço uma pessoa, vá falar com ela, procure isso, procure aquilo. Então, relacionamento é ajudar o outro. Então, o que acontece aqui muitas vezes é que eles provocam tanto a pessoa, não é? Eles xingam tanto, fazem tantas coisas para provocar que chega um momento que a pessoa surta. Mas isso não quer dizer que a pessoa é louca. Joga, aí joga uma coisa nele. Por isso que ela tem que gravar ele. Então, chegar de manhã... momentos, eles depois aí o que é que dizem? Estão a ver como ela é louca? Quis-me bater? Olha para isto. Então, lembra, é uma questão de prova, é o que eu falo. Nas relações íntimas de casais, você não tem testemunhas, os vizinhos não vê. Então, ou você prova, ou você prova. Então, você não pode perder as oportunidades de provar. E hoje em dia, todo mundo tem um celular. Aqui em casa, chegamos ao limite de haver agressão física e a pessoa bater-se a ela própria, rasgar a camisola, arranhar-se todo, tirar fotografia e dizer, ok, queres ir à polícia? Então vamos os dois para ver quem ganha. Não dá para... Então, aí deixa eu só explicar, é uma questão técnica. Pelo tipo... Então, assim, na perícia, quando vai para lá, para a perícia criminal, é fácil provar que foi ele. Ele tá com DNA na unha dele. O jeito, você não conseguiria fazer o jeito... Mas aqui em Portugal não há nada disso. Aqui em Portugal, ele só tira a fotografia para mostrar que realmente foi agredido, não é? Rasga a camisola e pronto. A vítima apresenta queixa por violência doméstica. Aí é uma ciência criminal, tem que passar por uma perícia. No Brasil isso é fácil de provar. Isso é fácil. Pelo corte, de como é, você prova. A gente fala que a justiça está assim um bocadinho nesse ponto. É igual o CSI, não tem aquela série CSI? Vai provando lá que isso é automutilação, isso tá... Eu já consegui absolver um homem que a mulher se auto-arranhou. Eu mandei para uma médica dermatologista, ela falou, não, isso aqui é ela fazendo, ó. O homem não conseguiria falar, falou que pegou assim.
Era ela, a unha dela, o jeito dela. Entende? Ah, É, tem aqui as saída pessoas por estão cima, a não. usar muito essa técnica de há uma queixa, não é, por violência doméstica, a outra pessoa apresenta outra queixa e queixa contra queixa, normalmente o processo é arquivado. Por falta de provas, não é? Porque um bateu, o outro diz que também bateu, foi dentro de casa, não há testemunhas, é arquivado. Vídeos não É, entram como prova. não, assim, Portugal precisa fazer sua lei, tem que ter um lobby aí para aprovar leis de proteção à mulher aí. Estamos um bocadinho atrasados. Percebi. 500 anos, né? É, aqui é complicado, sim. E quando você está doente e a pessoa não vem te ver, não dá suporte, frio feito gelo. Isso Mas o é quê? uma Quem? característica O namorado de ou uma pessoa mas o sem quê? empatia. Mas quem? Não, mas espera aí, mas o que? É uma relação de namoro, é uma relação de casado, de noivo, o que que é isso? Ou é separado, o que que é? Por que que ele precisa me ver? Ver pra quê? Entendeu o que eu tô te falando da dependência emocional? Ver pra quê? Ah, ele não me vê, ele vai embora. Então, tipo, cuidado, porque muitas vezes nós usamos muletas para esconder a nossa dependência emocional. Mas não é porque a gente é dependente emocional que ele tem que fazer crime com a gente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O problema é que muitas pessoas ainda nem sequer sabem o que é a dependência emocional. Dependência emocional. É. Registro de violência psicológica na APAV ajuda. A APAV é um órgão português. A APAV é um órgão de apoio à vítima. Nestes casos, eu acho que deve de ir mais além. Quando registra uma queixa cá em Portugal, eles próprios acionam a APAV. Depois a vítima pode ter apoio da proteção à vítima ou não. E eu acho que sim, que é sempre bom acionar isso. Sim, sim. Precisa usar da melhor maneira todas as ferramentas que você tem, mesmo que não sejam as melhores. E se Portugal, se você consegue bons advogados em Portugal, eu vou aí para Portugal advogar aí logo, logo. É, eu tô brincando, adoro o Acho que Brasil. sim. Mas eu acho que eu vou ver se os processos são virtuais, eu vou para aí trabalhar com vocês. Por quê? Porque se você começa a resolver o problema provando e levando para as cortes internacionais, vai ter uma pressão internacional para fazer leis de proteção à vítima. Entendeu? Vai ter que ser de cima para baixo. Há uma coisa que é certa, nós em Portugal estamos muito atrasados em relação ao Brasil em muitas coisas. Eu, por exemplo, quando quis fazer formações sobre este tema do transtorno de personalidade e assim, eu tive que ir procurar mentores no Brasil, porque cá em Portugal não há. É uma sociedade muito conservadora e fechada. Então, não tem problema em Portugal. Não tem gente doida, não tem problema, ninguém é doido. Vamos esconder embaixo aqui, Não há né? narcisistas. Não é narcisista, não tem psicopata, tudo ótimo. Portugal é ótimo. É, tenho medida protetiva. Ele, sabendo que não estou em casa, ele poderia aventar, alegando que precisou pagar algo dele, ainda não despachei os pertences dele. Não, vamos lá. Se você está com as coisas dele em casa, ele não pode ir aí. Você tem que pedir para alguém ir buscar. Alguém ir buscar. Pede para alguém ir buscar e põe num saco preto de lixo as coisas dele. Que é a melhor forma de você punir um abusador. Pega um saco de lixo preto e enche eles lá, amarra e faz estar aqui. Tira foto de tudo que você colocou dentro do saco e manda para alguém da família. Venha, eu falo assim, mande alguém buscar. Eu falo para as minhas clientes, manda alguém buscar até tal data, senão vai ficar lá fora na chuva e já estou falando. Entende? Aí rapidinho vai.
Você vai falar, ó, venha porque eu não tenho lugar aqui para ficar com essas coisas. Mandar alguém buscar é importante. Áudios de ameaça tenho, mas de violência física, infelizmente, não tenho. Então, não precisa de violência física, né? Precisa, se é violência psicológica, é gravação, tá? Com gravação dá para provar. Naquele caso da medida protetiva, ele não podia entrar na casa para buscar os pertences, pois não? Não, ele pode fazer duas coisas. Muitas vezes a mulher não dá as coisas. Ele tem que entrar na justiça para pedir busca e apreensão das coisas dele. Aí o juiz vai dar um prazo para ela devolver. Quem vai buscar sempre é o advogado. Tipo eu. Sobra para advogado. Tem que haver um papel para todos. Tem. Para pegar o saco de lixo preto, ó. Pai abala criança realizando violência patrimonial, como pensam? Como que é? O pai faz violência Pai abala patrimonial como criança pensão? realizando violência patrimonial, como o caso da pensão. Como assim? Não paga? Deixa de pagar a pensão? Ou paga pouco? Ou paga muito? O que que é? Se calhar ameaça. Depende. Ameaça que vai tirar a pensão? Pois Não pode percebi. tirar a pensão na cadeia para ele. Então, vamos tentar entender o fato, preciso do fato concreto. O que que aconteceu para a gente tentar. Tem que colocar perguntas mais concretas. Não, é só falar, ó, aconteceu um fato assim, como faz tal coisa, a gente consegue mostrar, pelo menos. Ó, tem que fazer aqui, ó, tá falando, faz uma live sobre pais narcisistas e filhos, sobre relações com podemos fazer só sobre isso. Também os pais narcisistas também é um tema muito interessante. Até porque a maior parte destas vítimas que atraíram este perfil de personalidade, não é? Se forem lá na sua infância procurar porquê que estão a atrair tem mãe ou este pai perfil, narcisista? sim, tem mãe Sim, ou tem. pai narcisista. Então, E é muito comum. Só que lá está, o tema narcisista ainda não está tem uma muito coisa que desenvolvido aqui. a maioria dos abusadores narcisistas que eu pego no meu escritório é assim, é a mãe, mas são mães muito fortes, mães de personalidade muito forte que ficam humilhando o pai. Fica humilhando o pai. Seu merda, você não faz isso, você. Então, não precisa ser uma coisa assim de violência. Muitas vezes só falar, você não fez tal coisa na casa, seu merda, seu bosta e tal. Só esse xingar, a criança já lê isso como uma coisa de violência. E aí ele quer destruir as mulheres. Ele, na realidade, ele quer matar a mãe dele, mas ele não consegue, fica dependente da mãe dele e procura mulheres para maltratar quando casam, quando se relacionam. Tem aqui uma questão que diz assim. Tem aqui uma questão que diz assim. É a minha renda que mantém a casa, ele não trabalha e eu não tenho liberdade nenhuma. Como provar? Aqui a questão é, se não quer continuar junta com aquela pessoa, tem que se separar. Eu vou explicar como você faz. Vamos explicar como você faz. Quando ele sair, vou explicar como é que você faz. Quando ele sair de casa, para dar a voltinha dele, você troca a fechadura da porta, o miolinho da porta, e ele não entra mais. É só isso. E aí chama o Armando, porque isso aqui é só coisa de advogado, especialista em folgado, em homem folgado e abusador. Você troca só o miolinho. Você vai lá, tira o miolinho, leva lá, ou dá um miolinho igual. Troca, você mesmo troca. Entra na internet, se quiser eu mando um vídeo da internet como trocar o miolinho. Troca. Aí ele vai bater na porta e você chama a polícia. Pô, eu separei dele. E agora eu separei. O que eu falo? A gente faz uma casadinha.
Isso é estratégia de advogado especialista. Então você vai esperar 10 anos para tirar o cara de lá, com recurso. Eu falo assim, você quer ficar com ele? Não, você que banca ele? Beleza. Então você só fala assim, Armando, já comprei o miolinho e ele saiu de casa, ele foi na padaria. Falei, troca, eu entro com processo, mando a cópia do protocolo dela, do juiz, já recebeu. E aí falei, pode entrar. Aí você dá a cópia para ele, ó, tá separado. Procure seus direitos lá, eu já entrei com o divórcio. Pronto. Ele não entra mais. Aí chega a polícia. Ó, juiz, eu entrei com o processo, meu advogado, o horário foi às 10h05, ele chegou às 10h30. Aí a polícia falou assim pra ele. Oh, nossa, é sério isso. É assim que se resolve homem empolgado, você manda embora. Se precisar, eu vou aí trocar no miolo. Encontrar para trocar no miolo. A melhor explicação de todas. É, não é essa. Mas você gostou. Você gostou. Então, mas tem que ser casado com advogado. Se ela não quer, então, você vai. Que hora que você vai sair? Ah, ele volta só de noite. Ele vai trabalhar, vai na casa final de semana. Pode ser final de semana, ele vai na casa da mãe dele. Este não trabalha. Se não trabalha é mais complicado. Você manda ele comprar alguma coisa e fala com o advogado, compre um cigarro. Ah, ele gosta de beber vinho. Esse pessoal é folgado, eles gostam de coisa boa. Olha, vai comprar tal coisa para mim que você gosta, um vinho, uma pizza, tal. Quando chegar, aí você fala, doutor, você entra com o processo, manda a cópia para ela pro WhatsApp, é tipo fast food, assim. Aí chama a polícia. Polícia, ó, tô divorciada dele, ó. Litigioso, manda ele procurar um advogado, é um lugar para ele morar. Ela está a dizer que mora em Portugal. Eu já fiz isso muito. Sabe com quem que eu faço isso? Quando as mulheres descobrem que elas foram traídas. E arrumou outro. Eu descobri um que tinha 3 amantes. Montou casa para cada uma. E ele era folgado. Ela comprou... ele queria que vendesse o apartamento. Falei, não, põe ele para fora. Ah, tem um carro lá. Põe as coisas dentro do carro e larga lá. Troca a fechadura. Eu já fiz isso várias vezes. Foi uma não. Várias. Resolve. Mas tem que entrar com processo. Entendeu? Porque ele tem metade da casa. Às vezes, aí vai para a justiça. Mas ele não entra mais lá. Nunca mais. A Cris Bastos diz que o pai tem traços narcisistas e ela dedo podre. Pena que não me dei conta disso, tão tarde. Cris, não, ela não tem dedo podre. Um dia a gente vai fazer uma live só sobre isso, sobre o que é dedo podre. Tá? Então, não tem dedo podre, ok? Isso vem mesmo lá da sua infância. Mas se quiser pode mandar uma mensagem em privado e fazemos uma sessão a falar sobre isso. Isso. E no caso da separação total de bens? Quando se mora no imóvel do parceiro e com filhos? Então, pensão para os filhos, e se ela não trabalha, pensão para ela. Provar, pensão para ela e pensão para o filho. A questão da dependência emocional, porque escolher esse modelo de homem ou de mulher tem a ver com a familiaridade daquilo que você conhece lá, da sua concepção e lá da sua infância. A gente precisa... Eu não uso a religião para falar sobre relacionamento. Eu uso a filosofia. Quem é que deve sair de casa naquele caso? Não, eu vou falar assim. Tem o oráculo, depois vocês põem aí na internet, Oráculo de Delfos. É uma inscrição grega. Fala. Peraí, deixa os cachorros falar. É uma inscrição grega que fala assim: conheça-se a ti mesmo. Uns falam que é de Sócrates, está no Oráculo de Delfos, é um templo lá. E lá fala o que a gente tem de mais antigo, e fala assim: conheça-se a ti mesmo. É um processo com a gente. A gente está em equilíbrio, a gente precisa entrar para dentro.
A gente tem que perceber as nossas qualidades, os nossos defeitos, trabalhar certas coisas, ver qual é a nossa potencialidade, né? Eu acho que já está acabando a live, não já? Quantas horas de live já tem aí? Quase 2. Ah, eu pensei, não é mais 1 hora? Porque antigamente era 1 hora no Instagram. Não Por existe acaso, mais? o meu Instagram, olha, a última vez que eu fiz uma live com o advogado, nós tivemos mais de 4 horas. E a cada hora a live caía e nós ligávamos outra vez. Nós tivemos 4 temporadas. Eu vou falar assim, conheça a Mas ti por acaso mesmo. agora Se não eu... caiu. Engraçado. Então, deixa eu explicar uma coisa que eu falo para os meus clientes. Quando eu, no Brasil, não sei na Europa, quando eu não sei dirigir o carro e quero comprar um carro, eu vou numa escola de carro, de autoescola, para aprender. Se eu quero tocar violão, vou lá numa escola. Se eu acho que eu tenho dedo podre, o que eu faço para me relacionar? Procure uma terapeuta, igual a doutora, que vai ensinar você a se relacionar. Aí, por Eu quê? não sou psicóloga, ok? Eu por Eu acaso não me sei, você é apresentei, mas eu não terapeuta, sou você é psicóloga. terapeuta, você é terapeuta. Estou falando que você faz um bom trabalho. Não Eu tem por acaso problema. sou formada, mas a minha formação é em turismo, não tem nada a ver com isto. Isto Mas surgiu na você tem uma consequência. experiência. Você tem uma clínica que cuida de pessoas, eu já sei o seu trabalho. Mas, ou Sim, uma psicóloga, ou coisa. Mas a doutora, a gente está falando da live do canal dela. Eu estou explicando por quê. Porque ela vai perceber, ela vai perceber se o cara é abusador. O cara, como foi, onde ele te levou, o que ele disse, vai perceber. Um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, um guiano, qualquer um, qualquer linha, vai perceber. Então, quando eu for estiver me relacionando, ou vou começar a me relacionar, eu vou perceber, eu vou contratar uma pessoa para me ajudar, para não errar. Entendeu? Por exatamente. quê? Porque se eu atraio abusadores, é porque eu preciso mudar. Comigo. Tá? Mas não é porque eu tenho algumas dificuldades, como todo mundo tem, que ele tem que fazer violência psicológica com a gente. Isso tem advogado, tem justiça, por isso que a gente está falando. Como fazer justiça contra narcisista? Dá para pegar eles, tudo bem? Tem que ser mais esperto que eles, tudo É bem? porque o Essa é a problema diferença. não está no narcisista, não é? O problema está em nós. Ele é narcisista, Porque, vai ser narcisista sempre, vai não, seguir a porque vida dele. porque eu conheço mulheres que não têm dependência emocional, que quando pega um folgado, um narcisista, um abusador, ele fala, já bloqueei, mano. O cara quis falar disso, falou assim, você não sei o que, pá, bloqueei, tal, tal, ponto. Já resolveu o problema. Então, as mulheres que não têm problemas de relacionamento, elas já percebem claramente se é um folgado, se é um abusador, elas percebem. Por quê? Porque elas estão mais maduras emocionalmente. Não que você não é madura emocionalmente, muitas vezes são pessoas executivas, não tem a ver com grau de formação, tem a ver com o emocional, de como isso foi lidado. E como porque muitas vezes mulheres muito intelectualizadas, que estudaram muito, deixaram de mão as relações, de cuidar dos afetos, foi só trabalhar, estudar, ararararará, e deixou isso meio de lado. Aí quando elas falam, agora eu vou arrumar alguém legal, não sabe lidar com essa situação. Contrate uma psicóloga, uma terapeuta que é especialista nisso para te ajudar. Para toda semana falar, e aí, como é que tá a relação lá? Nossa, que legal, bacana. E trabalhar os seus medos, as suas inseguranças, os E modelos, procurar os uma antimodelos. pessoa especialista em transtorno faz toda a diferença. Eu, no início da minha terapia, porque eu também tive que fazer terapia, eu fui para uma psicóloga geral e não consegui. Aliás, duas. Depois eu tive que procurar mentores mesmo específicos em transtorno de personalidade narcisista, em que eu ia para a terapia e eu não precisava de abrir a boca para saber, para elas saberem o que é que eu estava a sentir. E faz toda a diferença. Do especialista que a gente está falando. Tem o advogado, tem a terapeuta, tem o médico, cada um na sua área.
Exato. Tinha aqui uma questão que dizia assim: marido narcisista também é pai narcisista? Aqui a questão é que narcisista é um transtorno de personalidade, é uma forma de estar na vida, é uma forma de ver as coisas, de sentir. Então, quando um marido é narcisista porque sente, porque está na vida perante essa forma, vai ser também pai narcisista. É uma forma de ser, é a personalidade, é o jeito dela ser, não dá para mudar. Eles tentam mudar até realmente durante algum tempo, mas a máscara não conseguem sustentar aquela É máscara que durante muito a tempo. maioria dos abusadores ou dos narcisistas, eles não procuram tratamento. Eles não procuram. Você nunca vai ver eles no consultório. Porque eles são autossuficientes, eles são autos, eles são os melhores, tudo é melhor, tudo é, eu consigo tudo. Eles O não precisam centro de das ajuda, né, Júlia? atenções, Quem precisa de ajuda é a louca. A louca que precisa de ajuda, não ele, né? exatamente. Você vai no médico, você é louca mesmo. E aí as mulheres têm medo. Porque eles falaram tanto isso na cabeça dela que elas acreditam. São loucas. Não, elas não são loucas. Eles deixam elas loucas. É, Ó, uma coisa que eles fazem, doente. tira o contato com a família, tira o contato da família, começa a isolar. São fatos. Uma pessoa sozinha, com um cara manipulador, sem contato com ninguém, sem amiga, sem nada. Ah, essa sua amiga só tá em problema. Só aquela pessoa, aquele cara quer sair com você, quer transar com você, né? Todo mundo, aquele seu chefe. Não, sai de lá. Né? É só inferno. Aí, para ela ter paz, ela sai. Ela para de ter contato. Passei por tudo isso recentemente e ainda estou vivendo o luto. É importante, sim, fazer o É luto. importante não se relacionar. Eu falo de 3 a 6 meses a não se relacionar quando você tem traumas desse nível e só volte a se relacionar quando estiver fazendo terapia para você ter uma ajuda específica para você ou não repetir o modelo ou não ir para o antimodelo, para ir para o seu homem merda, aquele que você tem que ficar empurrando, sabe? Não faz nada também. É. Então, cuidado, porque ou a gente vai para o modelo ou para o antimodelo quando a gente tem trauma. Ah, eu não gosto, a gente vai para uma outra coisa que a gente não vai ser bom para a gente também. Os meus filhos acham que o pai deles não é narcisista. Um dia descobrirão. É, as crianças crescem, felizmente, e Isso. seguem um padrão. Seguem um padrão. Sim. É, se formos a ver, todos os narcisistas, eles parece que estudaram todos na mesma escola, não é? Porque eles seguem ali uma linha e a forma de agir e de ser e de estar é muito idêntica. Sim. Sim. E quem já Por isso que está eu por gosto de tá dentro do muito. transtorno consegue identificar facilmente, porque eles são muito, muito parecidos. Eu tenho uma cliente médica que ela não sabia. E ela começou a fazer tratamento da psicóloga, a psicóloga falou, ó, leia sobre isso, parece que ele é isso. Ela nem sabia que existia isso. E ela tem Muita doutorado em gente. medicina. Não, e ela tem doutorado em medicina. Mas não é na saúde mental, é em uma outra área. Sabe, uma mulher que tem doutorado em medicina, uma especialista da especialista falou, eu nem sabia que existia narcisista. E quantas psicólogas já me contataram e já chegaram até mim porque foram vítimas também de narcisistas sem saberem? Sim, sim. Então, É, não tem problema. A gente não aprende isso na escola e nem em casa. A gente sofre muitas vezes por isso, né? Aprende pelo sofrimento. É que com a internet exatamente. está ajudando muito, né? Conhecimento, você pesquisar, as redes sociais, né? Então, você tem pessoas falando sobre isso, das suas experiências, né? Então, eu já não estou aqui a ver mais nenhuma pergunta. Nós estamos já quase 2 horas em live. É que você já é 1 hora da manhã, você precisa dormir. Então, Não, eu por eu mim adorei. tranquilo. Como que se estivéssemos aqui nas 4 temporadas.
Tudo bem, a gente volta com o tema lá das crianças, vamos fazer umas pautas com perguntas específicas. Então, Sim, eu porque acho o que que a estivemos a proposta ver hoje, as pessoas ainda acham que têm dedo podre e que o problema não vem lá da infância e da mãe e do pai narcisista, não é? é. Então vamos lá, oráculo de Delfos, grego. Conheça-se a ti mesmo. Se eu tenho medo de olhar para dentro, eu vou atrair coisas ruins, né? É para dentro, é a gente percebendo que a gente precisa melhorar. Isso é um processo nosso para ser melhor a cada dia e precisa de ajuda, né? E quando o homem não quer levar a mulher para lugar nenhum, só quer sair sozinho com ela. Então, neste caso, há coisas que não convêm, não é? Principalmente para narcisistas. Narcisistas não convém muito mostrar as vítimas, as pessoas, porque afastam as outras. Então, às vezes, convém-lhes não mostrar tudo. Então a gente está aqui para ajudar. Qualquer coisa manda mensagem e a gente está nas redes sociais para ajudar pessoas. Ok. Vou só responder aqui a mais uma. Os narcisistas adquirem esse transtorno por algum trauma? Tem um modelo ou de mãe ou de pai violento, de abuso. E muitas vezes não é muitas vezes com o filho, muitas vezes só a relação ruim. A mãe casou grávida, foi obrigada a casar porque os pais pediram, e ela fica maltratando o pai. Ou o pai maltrata porque o pai obrigou porque estava grávida. Só por causa disso a criança já percebe que tem um problema e é esse trauma, porque uma criança pequena, ela não tem nossa percepção, ela sente de um jeito, é um sentimento. Então, a maioria que eu percebo são mães que maltratavam pais. E aí ele quer destruir as mulheres, entendeu? São homens O que querem transtorno da destruir as mulheres. personalidade narcisista vem da infância deles, não é? Normalmente é uma infância negligenciada, com carência de afeto, com um déficit de atenção, não é? De amor, ou então excesso de zelo. Também pode acontecer pais muito exigentes e a criança desenvolve aquela própria defesa e forma a sua personalidade daquele jeito, não é? Então tem a Uma ver mãe que com isso. cobra muito notas, uma mãe que cobra muito notas, você vai ser isso, tal, tal, tal. Ela não é ruim, mas a forma, ela grita, você tirou isso, arara. Então, a forma, muitas vezes, o jeito do cuidado cria um trauma e aí ele precisa destruir as mulheres. Ok, vou agradecer a toda a gente. Só aqui um à parte para a Gisele. Entre em contato com o Dr. Armando, ele vai te ajudar nesse processo. E no Instagram é advogado Armando, portanto, entre em contato com ele que ele vai te ajudar nesse processo. Gratidão a toda a Imagina, gente que esteve connosco. Muito obrigada por gratidão. ter aceito o convite. Temos que fazer mais lives porque o pessoal aqui está a pedir. Você gostou de como tirar os homens de dentro de casa, né? Que não quer sair, Muito né? Você boa gostou, dica. né? Fala Eu vou pedir comigo. um favor a toda a gente que ainda está aqui conosco. Façam uma captura no ecrã e partilhem, identificando para nós podermos partilhar nos nossos stories, está bem? A quem nos estiver a ver, façam então um print e partilhem a dizer o que é que acharam da nossa live e nós vamos repostar, está bem? Tá Muito ótimo. obrigada. Coração. E Gratidão olha, a se toda a precisar de gente. chaveiro, eu vou para Portugal viver de chaveiro para tirar os homens de casa. Acho muito Tchau. bem. Então, o meu Instagram, Renascer sem narcisistas, com underscore. E o do doutor advogado, advogado Armando. É isso, não é? Sim, Para só nos isso. poderem identificar. Ok, já estão a colocar ali. Obrigada, gratidão a toda a gente, então. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, todo mundo. Tchau.